seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se, o meu canal no YouTube, onde toda semana eu recebo mulheres para falar sobre assuntos que envolvem o universo feminino aqui na mesa de bar. Sim, porque aqui é onde a gente fala sobre tudo e tudo vira assunto no Dane-se. E o assunto de hoje é diagnóstico de autismo na vida adulta. Para falar sobre isso, eu recebo a doutora Rejane Macedo Campos, que é neurologista infantil pela USP, médica do Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em transtornos do desenvolvimento, e a Leila Moreno, que é atriz, cantora, dançarina, compositora e foi diagnosticada com autismo. Tem quanto tempo, Leila? Foi aos 26 anos. Aos 26 anos que foi diagnosticada. E só Mas agora... para chegar ao diagnóstico demorou 9 anos. 9 anos. Vamos antes perguntar para a Rejane, antes da gente entrar no embalo aqui da Leila, para ela explicar tudo para a gente, como que foi o diagnóstico dela. O que é o espectro autista, né? O que é o autismo? Então, o transtorno do espectro autista é um dos principais transtornos de desenvolvimento e envolve alguns conjuntos de sintomas, de sinais e sintomas que são característicos, né? Então, você tem principalmente a dificuldade social, e isso envolve linguagem e inabilidade social, e alguns padrões de comportamento restritivos ou repetitivos, ou mesmo alterações sensoriais que caracterizam. Então, esses são os critérios de uma forma geral, mas existem sim alguns sinais mais sutis, que às vezes passam um pouco despercebidos e que também a gente consegue caracterizar o transtorno. É muito mais fácil você diagnosticar criança. Muito mais fácil. Adulto fica mais difícil. Adulto é mais difícil, né, principalmente pela questão de já ter, né, passou a vida inteira tendo que se virar, tendo que aprender a vencer as dificuldades sociais e de comunicação. Então, você não vai pegar um adulto com uma forma leve que tem uma dificuldade de se comunicar. Você vai, às vezes, surpreender alguns sinais mais sutis. E aí você tem que olhar muito para o retrospectivo, né? Porque ninguém se torna adulto, na idade adulta. A pessoa, ela tem uma jornada aí, como a própria Leila colocou, né? Que foi um longo caminho até chegar ao diagnóstico. Mas a gente olha muito para o início da idade, né, na infância, onde os sinais são muito mais evidentes. Leila, você falou que você foi diagnosticada com 26 anos, mas demorou esse processo. Sim. 9 anos para chegar à conclusão. Como que foi? Em que momento? Você falou, agora finalmente diagnosticaram, ufa, agora eu sei o que eu tenho. Já criança, eu já me sentia completamente diferente de todos os amiguinhos, da família, dos irmãos, até as pessoas moravam dentro da minha casa. Então eu criei uma fantasia na minha cabeça que eu tinha vindo de outro planeta. E eu falava que eu tinha vindo de outro planeta, até eu acreditava que eu tinha vindo de outro planeta. Até hoje eu acredito um pouco. e aí eu tinha essa brincadeira, e todo mundo brincava assim comigo mesmo, que eu era ET, inclusive. E porque eu fazia tudo de forma diferente. E aquilo que eu não fazia de forma diferente, eu copiava as pessoas do jeito que elas faziam, mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque eu precisava fazer. Né? O jeito de sentar, o jeito de se comportar, o jeito de falar. Vamos fazer uma tarefa assim. Mas eu prefiro fazer com a folha virada ao contrário. Tudo tinha que ser diferente. Vamos usar essa cor. Não, mas a cor, tudo tinha um jeito, era completamente diferente. E na escola mesmo, as professoras, as diretoras já falavam, essa aqui é doidinha. Sempre tinha alguma, como é que eu vou dizer, algum apelido, assim, a Leila é do contra, a Leila é a doidinha, a Leila é não sei o quê, mas tudo na brincadeira. Mas eu também achava isso, de certa forma, que eu era um pouco diferente. Então, quando eu me tornei adolescente, eu resolvi entender o porquê disso e fui buscar ajuda profissional, de psicólogo e tal, porque eu comecei a ter casos de depressão. Depois eu fui entender que era depressão, mas eu não queria sair, eu queria ficar trancada dentro de casa. Eu gosto muito de ficar sozinha. Hoje eu tenho prazer mesmo de ficar sozinha, porque eu gosto da solitude, porque é onde eu consigo me organizar, né? E eu tinha isso muito na adolescência, mas era exageradamente, tanto que eu não queria socializar. E as pessoas não percebiam isso, porque a minha mãe, eu sou filha de mãe solteira, né? Meu pai ficou com a gente mais pouco tempo, e ela não ficava em casa. E os meus irmãos eram bem mais velhos que eu. Então eu cresci sozinha. Então para eles era normal eu estar sozinha. Só que quando eu estava sozinha, eu era uma outra pessoa. Era completamente diferente. E quando eu estava com a família, com os primos, com a sociedade, eu estava mascarada, ajustada para poder
conseguir estar junto com eles e aquilo ser algo normal para mim e para eles. Então eu percebi que existia algo diferente em mim. Quando eu busquei essa profissional, a primeira coisa, né, que me disseram é que eu tinha distúrbio de déficit de atenção. TDAH. Não é DDA. DDA. A primeira sigla que eu ouvi foi DDA. E depois teve na infância teve uma investigação não era nem altas habilidades que falava também, era outros nomes, eu ouvia outros nomes. Hoje que superdotação talvez, né? Superdotação. E hoje eu já fui entender melhor, né? Tá tudo mais claro. Mas assim, foi uma investigação gigantesca. Tinha época que eu parava, eu não queria saber. Tinha época que eu falava, não tem nada, eu sou completamente igual a todo mundo. E uma coisa muito louca, assim, que hoje eu entendo que eu sou normal, né? Todo mundo é uma pessoa normal. E antigamente eu mesma falava, eu não sou normal. E essa não era a palavra. Eu apenas sou diferente. O meu mecanismo de viver, de socializar, de pensar, de criar é diferente. Eu coloco como se eu tivesse um software que ele funciona muito bem na minha máquina. Mas se eu pego o seu software e coloco na minha máquina, não vai funcionar. Então, comecei a me respeitar a partir do momento que eu entendi que o meu software era outro e que eu não tinha que pegar o software dos coleguinhas, dos amiguinhos, do namorado e ajustar no meu, porque eu estava forçando uma máquina a cumprir uma função que ela cumpria muito bem, sendo ela mesma. Olha que coisa. Mas é muito essa questão do ajuste, né? Que a gente se obriga a ser normal. O normal é o padrão, né? O padrão natural. Então, hoje se usa muito o termo de neurotípico ou neuroatípico, entendendo mais essa diversidade de configurações, na verdade, de funcionalidades das pessoas, né? E ela foi se adaptando, né? Você vê que ela foi criando papéis para ela se sentir segura, né? Para se sentir aceita ali socialmente. E eu imagino que isso ajuda a mascarar muito o diagnóstico de autismo, né? Na vida adulta. Sim, a mulher tem muito mais essa habilidade, né? A menina em si, quando a gente pega na infância, a gente vê que elas têm muito mais uma habilidade social de observar e copiar comportamentos sociais. E isso termina virando um mascaramento dos sintomas. Então, às vezes, os sintomas eles vão se diluindo ali, fazendo de forma mais sutil, e às vezes só o profissional mais treinado vai conseguir pegar em situações do dia a dia, né, e observar que realmente se enquadra dentro do critério do transtorno. Porque quando a gente fala do autismo, né, a gente fala, a gente nem chama autista mais por esse motivo, porque não é uma entidade única, as pessoas não são iguais, a gente fala uma pluralidade de existências, então de sintomas, de comportamentos, por isso que a gente fala muito hoje do transtorno do espectro, né, que é muito mais amplo. Transtorno do espectro, que é bem mais amplo, sim. E por que tem esse boom agora de transtorno do espectro autista em adultos? Adulto, eu acho que ele ainda não se enquadra tanto assim nesse boom que tem se dado diagnóstico. Ainda existe um pouco mais de dificuldade de acesso ao diagnóstico na idade adulta, porque muitas das funcionalidades ele já conseguiu superar. Às vezes vai ser uma pessoa que na idade adulta vai ter uma dificuldade de se adequar no casamento, no relacionamento, no trabalho, ou às vezes é muito bom da parte cognitiva, tem habilidades muito avançadas para algumas coisas e para outras ele não vai conseguir se adequar. E daí ele vai procurar tentar se entender por que ele não está conseguindo entrar naquele padrão. Né? Por que às vezes ele não tem aquele filtro social e está falando de forma inadequada, está ferindo as pessoas sem entender por que feriu. Então são as nuances que a gente vai pegando, né? Isso acontece Você sentia muito, isso, Leila? muito. É uma coisa impressionante, assim, porque eu sabia que algumas pessoas me repeliam, queriam muito estar perto, mas repeliam porque eu era muito, como é que eu vou dizer, verdadeira. Porque óbvio que hoje eu penso assim, eu não vou falar tal coisa porque eu sei que vou magoar. Hoje eu tenho esse filtro. Mas tinha momentos que eu falava porque eu precisava falar, porque eu estava sendo verdadeiro, porque eu achava que o normal, o certo é você falar o que você sente, o que você acha, sem mentir para as pessoas. Mentir é muito difícil. Acho que você não vai ter aquela malícia de tentar, né, se adequar, porque o seu é o famoso sincericídio, né, de soltar. Sincericídio, exatamente. Eu acho que eu sofria de sincericídio antes. Então tinha algumas pessoas falando, não, eu não vou perguntar isso pra Leila, porque ela vai logo falar na lata, não vou. Então tinha um pouco isso. Até relacionamentos nunca foi algo assim tão simples, porque é muito difícil pra uma pessoa típica entender realmente os mecanismos que você usa para fazer tudo diferente. Hoje eu tenho isso muito mais claro para mim, então já não me culpo mais por conta de ter tido relacionamentos que tinham alguns problemas de comunicação, de socialização. Não sinto mais culpa por conta disso.
E acho que hoje está muito bem explicado, não só para mim, mas para as pessoas também, né, que é um mecanismo. E aí você falou uma coisa que quero até te fazer uma pergunta aqui. Tem coisas que eu sou muito, como dizer, é muito fácil fazer para mim. É simples, uma coisa que eu nunca vi, uma máquina que eu nunca vi, eu vou lá, abro, monto, desmonto, faço isso com uma naturalidade incrível. Por exemplo, mas se vem alguém para me mostrar, falar sobre essa mesma máquina, o cara que inventou a máquina, ele vem mostrar, ele vai falar didaticamente, vai falar sobre como ela é e eu não consigo entender uma palavra que ele fala. Então eu tenho dificuldade de aprendizado quando ele é instruído, quando ele é ensinado por outra pessoa. Mas eu consigo aprender tudo, qualquer coisa sozinha. Ser autodidata, né? Isso, o que é isso dentro do quadro do TEA? Se isso está ligado. Então, é comum dentro do TEA você ter algumas comorbidades. Uma pessoa pode ter uma disfunção executiva, pode ter o TDAH, o DDA é quando é específico déficit de atenção, né? Mas a gente fala o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a sigla mais utilizada, né? Que é o nome completo do transtorno. Então, às vezes você tem uma dificuldade de atenção auditiva, mas você consegue bem, né, no visual, ou até por ser autodidata, consegue descobrir sozinha, né? Toda pessoa que tem o diagnóstico de autismo, de espectro autista, tem essa habilidade, essa alta habilidade para alguma coisa? Não, nem todos. Assim, hoje a gente tem visto que existe alguns, assim, as pessoas são diferentes, então alguns têm deficiência intelectual associada, outros não vão ter nem para mais nem para menos, um QI dentro do esperado, e outros vão ter altas habilidades, tanto ou um QI mais elevado do que o padrão, ou às vezes habilidades para algumas coisas específicas, né, porque tem a questão do hiperfoco, que é muito comum. Então você desfoca para algumas coisas do dia a dia, mas para aquele assunto que realmente traz seu interesse, você vai a fundo, muito mais além do que as pessoas, né, habitualmente fazem. Você tem hiperfoco? Sim, é o meu trabalho, graças a Deus. Ainda bem que é no trabalho, né? Porque eu conheci pessoas que tiveram, assim, hiperfocos muito legais, alguns engraçados. Eu conheço uma mulher que ela faz terapia comigo, o hiperfoco dela é encanamento. E ela ama isso, ela sabe tudo, sabe sobre todos os canos, qual que encaixa, não sei o quê. E ela acabou mudando, depois que ela entendeu que isso era um hiperfoco, que ela estava no espectro, ela mudou a profissão dela. E hoje ela trabalha com isso, assim. Então, eu acredito que eu descobri isso muito pequena e resolvi trabalhar com aquilo que era o meu hiperfoco, aquilo que me prendia o tempo todo. Porque eu podia estar na sala de aula, podia estar em família, eu sempre arrumava um jeito de subir na carteira, na mesa, cantar, ou declarar, ou escrever, ou pintar. Eu sempre precisava fazer alguma coisa, seja lá onde estivesse. Então eu falei, não, já que eu vou ganhar dinheiro com isso, mas eu decidi isso muito pequeno, decidi isso com 9 anos, com 7 anos. Então eu acho que eu sofri menos em relação a isso, porque eu consegui conciliar as coisas. Porém, tem um outro lado, né? Como esse meu hiperfoco também é meu trabalho, eu passo muito tempo fazendo isso. E aí as outras questões sociais, que é de família, que é de amigos, que é de relacionamento, elas acabam ficando um pouco de lado. E foi muito difícil entender isso, sabe? Hoje eu tenho essa consciência e tento ajustar os tempos, ajustar os interesses, porque realmente falta interesse nas outras coisas. É muito... e hoje eu falo isso sem culpa, antes eu me culpava, mas eu não tenho muito interesse em outras coisas. Então, eu fiz um outro ajuste que é não só trabalhar, mas eu trouxe também o meu hiperfoco para o lado do estudo. Então eu estudo muito, tudo relacionado ao meu trabalho. Ao seu trabalho. Grande parte do tempo que eu não estou fazendo alguma outra coisa, eu estou estudando sobre o meu trabalho, algumas outras formas de fazer arte, ou eu estou trabalhando. E isso acaba, eu imagino que, olha, óbvio, você tem o hiperfoco ali para o seu trabalho, mas a partir do momento que você assumiu essa coisa, olha, tem o autismo, provavelmente muita gente falou, olha lá, não vamos contratar a Leila porque ela é autista e vai dar piti aqui. Foram poucas vezes que eu tive coragem, né, de falar sobre isso, mas assim que eu recebi o diagnóstico, no mesmo ano eu já tinha estudado muito sobre isso, já entendia que eu não precisava mais me enquadrar para poder ser eu. Eu queria me libertar dessa máscara, né, de fazer tudo igual a todo mundo, e queria fazer do meu jeito, que eu sabia que eu ia fazer muito melhor. Uhum. Então teve uma vez que eu fui convidada para fazer Convidada não, eu fiz testes
para fazer um papel. E teste com muita gente e me escolheram. Então eu entendi que se me escolheram é porque eu estava apta a fazer. E aí chegou no momento de laboratório que a gente faz, né? E aí tinha uma dinâmica. Nessa dinâmica, a pessoa que estava fazendo esse laboratório falou, olha, nós vamos fazer tal coisa desse jeito. E aí a gente decora assim, e fala assim, e para chegar nisso, nessa cena. Eu falei, posso fazer do meu jeito? Eu vou fazer de um jeito que talvez seja até mais rápido e melhor, né? E ele falou, não, todo mundo faz assim, vamos fazer assim. Daí eu falei, mas eu tenho certeza que se eu fizer assim vai ser melhor para mim. E aí ele falou que não, e eu acabei fazendo do jeito que eles queriam. Óbvio que é tudo diferente, eu sei que eu teria feito melhor do meu jeito. E aí no final das contas a gente sentou para conversar. E aí ele falou assim, eu acho que isso para você não vai ser muito legal. Se você entrar nesse circuito, né, de atuação, eu já estava já há algum tempo, e você quiser fazer as coisas sempre do teu jeito, você está indo contra todo um sistema, um jeito certo de fazer. Daí eu falei, mas o produto final não é o que interessa? Eu não tenho que entregar para vocês o melhor personagem, o melhor papel. E acho que é indiferente, não importa como eu vá decorar um texto. Se eu leio ele de cabeça para baixo, e eu chego lá na hora e faço muito bem feito, não importa para ninguém. E aí virou uma discussão em relação a isso, e aí eu contei para ele o porquê. Falei, olha, eu tenho um mecanismo diferente, e eu tô começando a respeitar esse mecanismo, né? E eu gostaria muito que as pessoas respeitassem também, porque ele só diz respeito a mim. Não vai interferir na tua vida, né? Nada. E aí ele ficou meio assim, essa pessoa ficou assim. No dia seguinte, eu recebi um telefonema de que eu seria trocada desse papel, que eu não faria mais. E, óbvio, fiquei muito chateada. E lá na frente, depois, alguém da produção me contou que eles tiveram uma conversa que acharam que eu não seria apta a fazer o papel, porque eles tinham medo de que eu tivesse crises, de que eu não teria capacidade, que eu tinha disfunção cognitiva para decorar textos. E eu tentei ainda explicar, falei que era exatamente ao contrário. Falei, vocês não têm noção de que isso, para mim, esse é o meu hiperfoco. Então eu vou fazer isso muito bem feito e vou dedicar a maior parte do meu tempo para isso. Mais do que as outras pessoas, e talvez nem deveria tanto. Mas não, as pessoas que não sabem absolutamente nada sobre como é o autismo, eu nem as culpo, porque eu também estava nesse estado de ser leiga, né? Eu era uma leiga dentro disso, mesmo vivendo o autismo. E só depois que eu fui estudar, e ainda teve um meio período que eu passei do leigo para... eu ignorei, uma época eu sabia como tudo funcionava e ignorava o diagnóstico, ignorava como ele funcionava. Então eu era ignorante em relação a isso. Hoje eu acho que eu já saí desses dois estágios, não ignoro, e procuro respeitar e estudar cada vez mais em relação a isso. Então eu perdi papéis por conta disso. Que loucura, hein? Que loucura isso. Doutora, o autismo ele é hereditário? Pode passar de pai para filho? Sim, existe uma maior incidência, né, quando você tem uma história familiar, porque realmente existe um componente genético, mas a gente sempre fala que é um conjunto de fatores que levam ao quadro, né, do TEA, do transtorno espectro autista, que é o fator genético mais o fator ambiental. Hoje a gente fala muito nisso, que chama epigenético, né, a interação dos nossos genes com o fator ambiental. Mas é bem comum você ver casos que são repetidos na família, então, ou irmãos, ou seja, um pai ou um avô, né, primos. Então, no caso de uma família que tenha uma criança com autismo, talvez num grau um pouco mais elevado, seria importante dar uma olhada para o pai, para a mãe, para alguém da família, e dar uma investigada, que pode ter alguém na família que está com esse espectro também. Geralmente a gente faz na investigação neurológica, a gente sempre pergunta o histórico familiar. Às vezes acontece de daí aparecer um novo diagnóstico, né? Porque a família começa a entender o que é o transtorno, e aí já é um adulto funcional que constitui família, que está trabalhando, então não tem sinal tão evidente, né? Você falou que tem a coisa do espectro autista que é um pouco mais leve, depois tem graus mais elevados, assim. Dentro hoje da classificação, existem quantos tipos de autismo? São três níveis que a gente classifica, né? Antigamente falava leve, moderado e grave, a gente usa nível 1, nível 2 e nível 3, que é dependendo do grau de assistência e de dificuldade que a pessoa tenha, né? E como é que chega ao diagnóstico no caso de um adulto? Quais os profissionais que estão envolvidos para poder chegar no diagnóstico? Hoje quem dá diagnóstico é o pessoal psiquiatra ou neurologista que tem experiência no transtorno, né?
Porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa, às vezes é um profissional da área, mas ele não trabalha com transtorno, não tem experiência, e como o sintoma vai ser muito sutil e muitas vezes mascarado por outras condições, porque tem as comorbidades, às vezes vai ser diagnosticado como ansiedade, como depressão, o próprio DDA, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que é o mais comum de ser diagnosticado, e às vezes você vê que não, aquilo ali tudo está formando a constelação de sinais que vem tudo do autismo mesmo. E provavelmente hoje em dia o adulto que vai buscar ajuda é porque ele desconfia já, né? Ele acho que ele já estudou, já se aprofundou no assunto e fala, eu acho que eu posso ter esse negócio aí, esse negócio de autismo. Vou procurar um profissional para saber se eu realmente tenho ou não. Geralmente é assim que acontece. Geralmente é assim, ou a pessoa mesmo, né, não está se vendo dentro do padrão e não consegue entender e quer se autoconhecer e aí tenta procurar um diagnóstico, ou tem acontecido esse caminho inverso, né? O filho foi diagnosticado e aí daí tanto algum profissional observou sinais em um dos pais, ou o mesmo pai começou a se identificar, né? O pai ou a mãe, né? No caso, começou a se identificar depois que entendeu o que é o transtorno com base no filho, né? E pode estar mascarado também, que provavelmente você teve o primeiro diagnóstico, foi de quê que você teve? O primeiro era de distúrbio de déficit de atenção, altas habilidades, que nem era essa sigla que usava antes. E aí começou uma investigação de Asperger, né? Que era o nome antigo pro TEA, e aí eu ignorei, falei, não é isso. E aí fui buscar respostas para tudo, mas eu já tive diagnóstico de várias coisas no meio do caminho, assim, até realmente chegar, porque aconteceu a mesma coisa comigo, eu busquei profissionais que não tinham, que não eram profissionais do ramo do autismo, principalmente autismo adulto. Tinha uma época, assim, que a gente era até ignorado. Sabe, quando a gente buscava e falava assim, olha, um outro profissional falou que talvez eu esteja dentro do espectro e tal, tinha profissional que falava, que ignorava, não queria nem atender, falava, você tá viajando. Então, realmente, depois que eu encontrei pessoas que eram do ramo e que a especificação era sobre isso, que foi levado mais a sério, inclusive por mim. Eu também não levava tão a sério, porque eu também era desacreditada, né? Então, não é culpa de ninguém, mas principalmente no meu caso, no começo eu não queria ser diagnosticada. Eu fui procurar porque eu queria provar que era mentira, né? Porque a gente não quer mudar, né? Eu falava não, por quê? E o que eu conhecia do autismo era aquilo que a gente conhece quando a gente é pequeno, que a gente acha que é aquela criança que não consegue falar direito, que o cognitivo enfim, que tem dificuldades sociais, cognitivas, de várias formas. Eu falei, mas se eu consigo socializar tão bem? Achava que conseguia bem, mas era uma adaptação, né? Então, eu não queria ser diagnosticada. E como que você percebeu? Que você falava, nossa, hoje você olha para trás e fala, nossa, realmente eu tentava me encaixar. Que atitude você fazia no seu dia a dia para se encaixar socialmente? Tem algumas que são de comportamento mesmo, até de vestimenta, até de roupas. Na verdade, praticamente tudo. Quase tudo eu queria fazer de um jeito diferente. Se eu pudesse me vestir nos lugares do jeito que eu gosto, eu não seria aceita. Essa é uma verdade. Mas não é porque eu gosto de me vestir de tal forma, é porque é muito prazeroso, é leve. Eu não gosto de nada me arranhando, coisas tocando a pele, roupas muito apertadas e tal. E eu percebi que isso, eu colocava certas roupas para poder me encaixar, mas eu pensava, não gosto, não quero. Até cores, às vezes desenhos, muitas coisas me incomodavam. Então, percebi que em relação a roupas, percebi que em relação a formas de falar, até o jeito de sentar, eu não gosto de sentar assim, com a perninha no chão. Uhum. Eu já até percebi que eu já estava assim, eu gosto de sentar com os dois pés assim. Isso, nossa, isso me dá... E ela já tirou a bota, ela já tá só de meia aqui, maravilhosa. Não, todo lugar. Hoje eu respeito isso, sabe? Óbvio que eu não vou botar o pé na mesa, mas às vezes é sem querer. Eu sento em lugares que não é pra sentar. Eu faço coisas que geralmente as pessoas não vão fazer. E não é porque eu quero ser diferente, eu quero me aparecer. Isso acontece muito. As pessoas falam, a Leila faz tudo pra se aparecer. É porque a minha cabeça já quer que eu faça de outro jeito. Eu vou lá e faço. E aquilo é confortável. Eu busco fazer o que é confortável. A coisa da bebida também, imagino que deve ser uma coisa que… Isso, a gente conversou aqui, né, no começo, era uma coisa muito interessante. Porque meus amigos falam, quando eu falei que eu fui diagnosticada, eles falaram, mas como assim diagnosticada? E eu falei, a minha maior dificuldade é a socialização. Eles falaram, é impossível.
porque você é a pessoa mais social que a gente conhece. Eu dava festas em casa, eu adorava dar festas em casa, mas eu tenho dificuldade de ir em festas nas casas dos outros. Quando é na minha casa, eu tenho um controle. Eu sei o que vai acontecer, é previsível para mim. Eu consigo estar tranquila, porque eu sei quem vai, eu sei o que a gente vai comer. Então eu comecei a perceber que essas coisas eram coisas que eu fazia para poder estar controlada não, mas como eu vou dizer? Confortável. E aí eu percebi uma coisa assim, toda festa, quando as pessoas estavam descoladas, elas estavam com um copo na mão. Estavam bebendo um drink e tal, não sei o quê. E acho que eu não tenho a lembrança de quando foi a primeira vez que eu fiz isso para socializar, mas eu percebi que em todo lugar que eu estava, mesmo que eu não quisesse beber nada, eu tinha que estar com o copo na mão. Comecei a perceber que isso era um gancho, alguma coisa. Eu precisava estar com o copo na mão, porque parecia que eu seria aceita, parecia que aquilo era um motivo para socializar. Não entendo direito como a minha cabeça associava essas coisas, mas eu sempre estava com um drink na mão. Então, eu tenho muita... E eu fui fazer uma pesquisa depois de fotos. A maioria das fotos que eu tenho de adolescência para a fase adulta, assim, era em festas com copo na mão. E às vezes nem bebia. Foi a forma que você registrou que era um comportamento social aceito, né? Então, assim, a forma de estar com copo, de estar com bebida, né? A gente sabe que termina facilitando o social mesmo. Exatamente. E eu acho que até um alerta, porque tem muita gente que não é diagnosticada e que tem uma propensão a beber, porque eu acho também que a bebida ela acaba trazendo um certo relaxamento no corpo, e você fica mais social, você se solta, tal. Sim. Então, eu acredito que o diagnóstico é muito importante, inclusive até para as pessoas entenderem que talvez algumas pessoas que possam estar num quadro de alcoolismo, num quadro de alguma dependência química, talvez seja pelo fato de ter achado esse mecanismo para poder conseguir socializar. Que loucura, e é muito comum você ter dentro do espectro as pessoas que têm a coisa da rotininha, né, de não pode sair daquela rotininha, né, porque senão desequilibra completamente emocionalmente a pessoa, né. É um dos critérios, aí você vê isso, é o comportamento restritivo, então às vezes você tem aquela necessidade de previsibilidade, que é de entender, como a Leila colocou, né, dentro da casa ficava confortável porque ela entendia tudo o que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da inflexibilidade cognitiva, né? O autista, ele é bem comum ter a rigidez cognitiva. Tudo tem que ser exatamente daquela maneira. Saiu do padrão, saiu daquela rotina que já foi ali pensada anteriormente, onde ele se desorganiza. Isso vale tanto para criança quanto para adulto também, né? Imagino que principalmente para criança seja até bem mais fácil de perceber. Quando não tem uma rotininha ali... ele já fica completamente fora do lugar dele confortável, né? Sim, tem que ter a gente entende que a criança ela é muito mais apegada à rotina, mas ao mesmo tempo a gente faz esse alerta para as famílias, cuidado com a inflexibilidade mental. A gente não pode reforçar um padrão de rigidez. Ao mesmo tempo que a criança tem que ter uma rotina, uma organização, porque isso faz parte do desenvolvimento típico, normal de qualquer criança, a gente tem que entender, a criança tem que aprender a flexibilizar, que às vezes as coisas não vão sair exatamente da maneira que estava programado. Que diagnóstico que confunde muito o autismo na vida adulta? Que outras coisas que podem ser diagnosticadas? A Leila até falou, fui diagnosticada com outras coisas antes de chegar à conclusão de que eu realmente tinha o autismo. Quais são essas outras coisas que podem ser confundidas na vida adulta? Porque você já carrega um monte de coisa, né, da sua vida, e que você vai mascarando, que você vai se ajustando socialmente, então... Por isso também dificulta, né, esse diagnóstico. Eu acho que depressão, transtorno de ansiedade, ele é tido como antissocial, mas por achar que aquilo ali é um padrão normal, talvez seja mais tímido. E aí a gente começa a avaliar que não é uma questão de timidez, é uma questão de qualidade de relações. Então, aquela lá que eu estava colocando, era pessoa muito sociável, mas às vezes na hora da qualidade que você vê o quanto que aprofunda essas relações, aí que você começa a ver que tem algum impacto. E aí, voltando um pouquinho à questão dos outros diagnósticos, também tem a questão, o próprio TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do opositor desafiador também, na infância é muito mais prevalente isso, e até, assim, outros transtornos psiquiátricos, como o afetivo bipolar, esquizofrenia, também é comum, mas também porque às vezes vem sobreposto e vai aparecendo no desenrolar da idade, né? Diferente do autismo, que ele sempre já estava presente desde a infância. Desde a infância. E no caso do autismo leve, que às vezes passa despercebido ao longo da vida inteira e que você não consegue chegar no diagnóstico.
Exato. Principalmente quem tem habilidade verbal, né? Quem consegue falar bem, as pessoas em geral não vão visualizar como uma criança autista. A Leila falou isso, né? Que às vezes toda criança com dificuldade para fala, tem autismo? Toda criança com dificuldade para fala tem autismo? Não, mas é o principal fator que a gente tria para transtorno de espectro autista, né? No caso de adulto, também pode permanecer essa dificuldade da fala? Porque ele vai se adaptando, né? Vai aprendendo. Pode, assim, o que é assim, aqueles que têm um nível mais elevado, 2 ou 3, eles vão ter uma dificuldade sim na linguagem, né? Ainda e no presente. Caso do autista leve, quais são as principais características? O leve, geralmente, ele já venceu essa barreira de comunicação, ou ele nunca teve um atraso na fala em si, mas na comunicação sim, na relação social. Tem um aspecto que a gente fala que é a comunicação pragmática, às vezes a capacidade de dialogar com os pares, de ir mais a fundo em assuntos que não sejam daquele interesse que a pessoa tenha realmente uma habilidade. Eu tenho isso. Então, me enquadro. É mesmo, Leila? Obviamente que hoje em dia, com todo esclarecimento, eu não tenho uma rigidez em relação a isso. Eu sempre busco romper as barreiras. Mas antes era muito difícil. Tanto que eu previa os lugares que eu queria estar e com quem eu gostaria de estar, porque eu sabia o que eu ia conversar com aquelas pessoas, o que ia acontecer naquela noite. Então, quando eu encontrava pessoas que eu nunca conhecia na minha vida e que tinham perguntas desafiadoras que não faziam parte daquele meu universo, era como se tivesse eu estava dentro de um vidro, assim, sabe, ecoando alguma coisa na minha cabeça e eu não conseguia entender uma palavra que a pessoa falava. No caso, você veio participar, então, do Dane-se hoje. Imagino eu que deve ter sido um trabalho árduo para você poder sair de casa. Hoje é um pouco mais tranquilo, mas antes eu evitava. Porque eu não estou no meu ambiente, eu não sei o que vão me perguntar, então era mais difícil. Se eu viesse hoje aqui e falar, vamos atuar, vamos cantar, não precisava nem perguntar 2 vezes. Eu ia vir fazer isso subir na mesa e fazer acontecer. Mas é um diálogo. É algo que eu preciso encontrar na minha cabeça as palavras certas. E eu tenho, hoje não muito, mas eu tinha muito isso de medo de errar. Eu morria de medo de errar e ser, como eu vou dizer, julgada. Eu morria de medo do julgamento, porque eu já carregava isso. Falava, nossa, se eu errar em algum momento, se eu não alcançar as expectativas das pessoas, elas vão falar que é porque eu estou no espectro. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com as palavras, mas isso me traz um cansaço tão grande o tempo todo, porque eu tenho um cansaço mental, de pensar muito para poder falar pouco. Eu penso muito, o que eu vou falar agora, que palavra, estão falando sobre o que agora, eu vou buscar resposta, blá, blá, blá. Aí o que você acha legal? Eu acho legal. Não estou falando aqui, mas em alguns lugares. Aí eu falo, eu acho ótimo. Porque você fica fechado num sistema de tipo, não posso errar. Não posso demonstrar fraqueza, não posso isso, aquilo, porque vão falar que é por conta do diagnóstico. Então, eu me enquadro um pouco nisso, hoje bem menos, mas eu tô procurando me soltar e ser eu, e falar como eu gosto de falar. E quem quiser entender, que entenda hoje. É que, na verdade, Leila, você usa uma fórmula que todo mundo deveria usar. É pensar muito e falar pouco, não é? Todo mundo deveria fazer isso, gente, inclusive. Uma boca, dois é uma habilidade que poucos conseguem desenvolver, né? Exatamente, uma habilidade rara. Mas cansaço, não é verdade, eu tenho muita ressaca social. Quando eu faço um evento não, um show é tranquilo, volto pra casa, tá tudo bem. Mas quando eu estou em algum lugar que eu não estou trabalhando, que não tem meu hiperfoco no meio, no outro dia eu estou cansada. E eu não quero falar, e nem vem ninguém. Tem muita ressaca social. E eu acredito que é por conta do cansaço neurológico, da sinapse, de ficar fazendo, sabe, pensar 1000 coisas. Tem a ver? Sim, com certeza. E aí entra a questão que a gente fala que alguns adultos são monotemáticos, né, de só conversar sobre aquele determinado assunto, e quando tem que sair um pouco da caixinha, é exatamente isso, né? Começa a ser só monossilábico e responder só o essencial. Né? Eu não acredito que eu seja silábica. Você não é, não. Silábica, não. Monotemática. Monotemática. Eu acho que não. Mas quando me perguntam sobre assuntos que eu domino, aí você esquece. Ninguém mais fala. Mas é impressionante. Se eu vou falar sobre extraterrestres, sobre física quântica, sobre o próprio TEA, sobre arte, essas coisas eu falo sem parar. E eu não percebo que eu estou falando sozinha.
Por isso você lida bem com a sua solitude. Você fica em Sim. casa falando. Eu falo sozinha. Você fala sozinha? Converso muito comigo. Gosto. Eu sou uma ótima falante e ouvinte. Você, além de você ter um hiperfoco para coisas de arte, hoje em dia você acha que você tem um hiperfoco também para essas questões de assuntos que envolvem o autismo? Sim, acabou se tornando, por conta da curiosidade. Mas um dos meus hiperfocos é estudar. Eu gosto de estudar de tudo um pouco. De tudo o quê, por exemplo? Por exemplo, quando eu tô numa roda de pessoas de assuntos que eu não vou saber falar sobre aquilo, as pessoas falam e me incomoda porque eu não sei falar sobre aquilo. Quando eu volto para casa, eu vou pesquisar. Aí eu vou estudar e aí acabo comprando cursos e mil coisas. Acontecem coisas do tipo. Que foi o que aconteceu muito com a física quântica, com a mecânica quântica. A minha mãe sempre falava sobre isso e chegou um momento, falei, vou estudar sobre isso aqui só para saber o que falar. E tô 12 anos estudando loucamente e acabei me especializando em frequência sonora. Gente, você aí é especialista em quê? Me conta. Você não tem o síndrome do espectro autista? Síndrome não, o transtorno do espectro autista. E desenvolve que habilidade? Aqui, lá tem um monte de habilidade. Ela aprende de tudo. Dá qualquer coisa pra essa mulher, ela aprende. Eu acho que tá muito ligado ao espectro, né? E eu acho que tá ligado também a uma inquietude, né? A gente traz uma inquietude. São pessoas mais inteligentes mesmo, doutora Regiane? Algumas são, né? Não são todas, porque realmente hoje a gente tem visto uns perfis realmente tem uma deficiência intelectual associada, outros não, outros têm inteligência dentro do normal, mas desenvolvem algumas habilidades melhor do que os demais, né? Agora, 75% da população hoje depende do SUS, né? Então, assim, como é que chegar ao diagnóstico de autismo com essa realidade? Porque no SUS hoje, infelizmente, você não tem ainda profissionais que possam fazer esse tipo de diagnóstico em pessoas adultas. Para o adulto ainda é uma barreira muito grande, por questão de acesso mesmo à saúde mental, né? E de ter profissional treinado que consiga dar esse diagnóstico. Para a criança, hoje a gente tem visto a realidade bem diferente, apesar de, assim, ainda ter muita dificuldade de acesso a terapias, mas o acesso a diagnóstico aumentou muito. Até por isso a gente fala que aumentou tanto a incidência do autismo. Um dos fatores é realmente ter aumentado o número de diagnóstico, né? O que mudou na sua vida ter o diagnóstico? Porque assim, né, você vai pensar, por que eu preciso de um diagnóstico de autismo? Vai fazer diferença agora na vida adulta, ser diagnosticado com autismo ou não? Mas na sua vida, o que mudou? Inclusive tem muita gente que confunde isso. Acho que a gente busca o diagnóstico para poder ter algum tipo de regalia. Tem uma amiga minha que ela inclusive fala, vamos pegar a fila tal, cadê o teu crachá, cadê tua carteirinha, cadê o teu, pra não pegar fila? Óbvio que é uma brincadeira, mas é muito além disso. Inclusive eu nunca usei desses mecanismos por conta do autismo, porque eu acho que eu não preciso. Se um dia eu tiver alguma crise na rua, alguma coisa assim, eu posso usar, mas isso nunca aconteceu. Mas para mim foi importante no sentido de, primeiro, me aceitar, né? Aceitar que eu sou uma pessoa normal, que isso todo mundo é normal, eu só tenho um mecanismo diferente. Era muito difícil eu entender que eu era diferente sem saber como e por quê. Então eu me sentia muito culpada de ser diferente e não conseguir me encaixar na sociedade. Hoje eu já tenho uma consciência que a sociedade que precisa entender que eu preciso ser encaixada, né? Que eu preciso ser respeitada e que a gente precisa aí colocar essa questão nas escolas, no trabalho, dentro de casa principalmente, com as pessoas que a gente mais convive. Acho que principalmente as pessoas que estão dentro da nossa casa precisam sim entender sobre o autismo, estudar sobre o autismo, não só aceitar, mas estudar também. Porque a gente já cresceu entendendo o típico, a pessoa típica, porque isso já foi apresentado pra gente. Só que quem é atípico, ninguém se interessa, ninguém quer respeitar. Eles querem que a gente continue se adaptando. Então, ter o diagnóstico me fez me libertar dessa obrigação de fazer tudo para ser aceita. E isso já me tirou um peso gigantesco, né? Não só das costas, do corpo, porque acho que até o corpo fica mais leve. Porque eu percebia que eu vivia muito tensa. Meu ombro era sempre alto, eu sempre estava tensa porque eu estava sempre prestando atenção, estava sempre assim, sabe?
e agora eu relaxo, sou eu, quero respirar, quero poder dar uma resposta, fazer uma piada. E eu sou péssima em piada. Então eu faço umas piadas muito erradas. E de repente fazer uma piada ou fazer um comentário e entender que aquilo não caiu bem, pedir desculpa para a pessoa e me desculpar também. Porque eu sei que isso faz parte de quem eu sou dentro do espectro. Então eu tirei muita culpa e consegui tirar também muito peso. Eu ia te fazer essa mesma pergunta, mas eu acho que a Leila já falou tão bem sobre isso. Não sei se você quer complementar de alguma forma. O que muda para o adulto é saber que ele tem o autismo? Eu acho assim, o diagnóstico pode ser sempre um divisor de águas para qualquer pessoa. Claro, na infância é muito mais evidente, porque tem muito mais dificuldades e barreiras que a gente vai ter que enfrentar ao longo da vida, e eles vão precisar de terapias, de reabilitação para conseguir vencer aquelas dificuldades e ser uma pessoa funcional, não normal, porque normal não existe, né? Padrão, dentro do padrão que as pessoas colocam. Mas, assim, de conseguir desempenhar bem as habilidades sociais, de conseguir desempenhar bem uma habilidade dentro do mercado de trabalho, de ter uma vida dentro do normal do funcionamento para ele. Mas para o adulto, muitas vezes tem uma dificuldade, às vezes, de relacionamento do casamento, entre a família. Então, assim, muda muito a visão quando a família consegue, às vezes está ali, a mulher foi diagnosticada com autismo e o marido não conseguia entender aquele padrão de comportamento dela. Depois que ele olha, ele assim, agora eu entendo por que ela é daquela forma, né? Até os próprios filhos. Então, assim, eu falo, mas ninguém quer esse rótulo, né? Achar que é um rótulo, foge desse termo autismo, mas muitas vezes ele é um divisor de água e vai facilitar a vida, né? Vai tirar o peso. Conta, Leila, divide, o que você lembrou? Eu lembrei de uma coisa bizarra, mas ela faz parte. E eu tenho uma coisa que eu dou uma balançada pra dormir. Eu gosto de dormir e dar uma balançada, mas eu balanço o bumbum. Eu sempre, toda vez que eu vou dormir, eu fico balançando o bumbum pra dormir. E isso sempre foi uma questão. Em todo relacionamento, a cama fica balançando, sempre ficava balançando. E o meu atual marido, o Henrique, né, é impressionante. Eu não percebo que eu estou balançando, que eu estou dando esse balancinho. E ele, chega, agora não, por favor. Ele fala, eu tenho um liquidificador na minha cabeça, dá pra você parar de balançar o bumbum, por favor? E isso tem muito a ver, que chama, como é que chama? Regular, como é que tem um nome? É um processo de autorregulação, mas isso, autorregulação. Na infância existe até um distúrbio de movimento que a gente coloca, que é do sono, que é justamente esse movimento mais intenso para conseguir pegar no sono, né? Eu preciso dar uma balançadinha para conseguir pegar no sono. Não é só para conseguir pegar no sono, é porque é prazeroso. Pra se autorregular mesmo. Eu já ouvi dizer que parece que lá dentro, né, na cabeça, é tanto turbilhão, é tanta coisa, que quando você para de fato, externa isso pro corpo, e aí você acaba balançando o teu corpo até regular e tudo entrar no eixo, assim. Pelo menos é o que eu sinto, eu já ouvi dizer e eu sinto isso também. O que seria um tratamento pro autismo na vida adulta? Eu acho que principalmente entender quais são os pontos que ele tem dificuldade, né? Se é social, se às vezes de respeitar um limite, de não ter o sincericídio, que vai atrapalhar no ambiente de trabalho, na família, ou se às vezes é muito inflexibilidade com alguma coisa. Então, assim, todas essas questões comportamentais que atrapalham o dia a dia, elas podem ser melhoradas. Então, existe uma coisa que a gente fala muito da neuroplasticidade cerebral, que não é só da criança, o adulto também, até o idoso tem essa possibilidade. Então, assim, você vê contando aqui, eu fiquei pensando muito nisso, né? Olha quantas habilidades você ganhou em se entendendo e conseguindo mudar esse padrão que funcionar para você, porque é isso, o diagnóstico não é uma sentença. Você pode melhorar muitas questões, a terapia ela te dá essa possibilidade. E sem contar que é muito legal, porque você percebeu que você tinha uma habilidade para arte, para ser atriz, para cantar, para estar no palco, e você usou toda essa sua habilidade, todo esse seu hiperfoco para desenvolver o seu trabalho ali e viver disso, né? Que é muito, muito bacana. Eu tenho alguns amigos, como você disse ali, você olha algumas pessoas, algumas crianças, você já percebe, né? E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber em amigos e parentes, que talvez sejam pessoas que também estejam dentro do espectro e que não sabem. E talvez nem venham a saber, porque não vão buscar esse diagnóstico, né? Então eu fico imaginando quantas pessoas estão presas dentro de um trabalho que não gosta ou que nunca vai desenvolver bem feito, porque elas não sabem que, de repente, elas estão dentro do espectro e trazer o hiperfoco
de uma forma mais, digamos, abraçar mesmo esse hiperfoco, aceitar, né, o espectro, talvez mudasse a vida dessa pessoa da água pro vinho e ela parasse de lutar contra muita coisa, contra até como ela é na sociedade. Então tem muita gente que está presa dentro do espectro, não sabe que está, não vai saber porque não vai buscar um diagnóstico e que talvez transformasse toda uma vida por trazer o hiperfoco para dentro de casa, para dentro do trabalho, assim. Óbvio que tem hiperfocos que não dá. Eu tenho um amigo que ele é hiperfocado em baleia. Aí ele fala, não dá pra levar meu hiperfoco pra dentro de casa. Mas ele estuda tudo sobre baleia. Mas, enfim, tem hiperfocos que realmente podem mudar a vida de uma pessoa, sabe? Você começou com o seu hiperfoco já desde criança, né? Com 5 anos, você foi autodidata já com Michael Jackson ali. Eu não tenho lembrança de não ter. Na verdade, antes eu achava que eu era primeiro artista e depois eu era ser humano. eu achava que era o contrário. E quando eu era pequeno eu achava também que todas as pessoas eram artistas. Quando eu cheguei na escola, que eu fui fazer escolinha, que eu percebi que ninguém queria cantar, que ninguém queria estudar, que ninguém queria escrever um livro, ninguém queria pintar um quadro. E eu falei, por quê? É tão normal. Eu falava, é tão normal, né, fazer isso. Então, foi atípico, mas também foi muito leve, porque eu já venho de uma família artista. Então, casou tudo muito pra mim. Se eu tivesse nascido de uma família que fosse, sei lá, cozinheiro só, mecânico, e eu tivesse esse hiperfoco artístico, talvez tivesse sido muito difícil. Porque desde o primeiro momento que eu falei, quero ser artista, com 5 anos, a primeira coisa que a minha mãe fez foi costurar uma roupinha de Michael Jackson pra mim e falar, vai. Teve uma quermesse lá na minha cidade, ela falou, quer mesmo? Eu falei, quero. Então vai. Daí eu ensaiei e fui. E desde o primeiro dia que eu subi no palco, eu entendi que ali era o meu lugar. E era o meu lugar de segurança, que às vezes é muito difícil para as pessoas que estão no espectro estar em sociedade, estar em volta de um monte de gente, né? No meu caso era diferente. Eu subi no palco e eu tenho essa lembrança nítida. Parece que subiu até um fogo em mim. Bum! Explodiu alguma coisa. Eu falei, nossa, é aqui que é a vida. Eu falei, aqui que é o certo. Eu achava que era o certo, né? Então, tudo eu queria estar no palco. Quando que você sente, hoje em dia, que você fala, tô em crise? Que situação? Quando eu tenho muita ansiedade, quando fico muito ansiosa. E hoje eu sei evitar a crise, né? Eu consigo burlar ali. Então, eu não entro em discussões, nenhum tipo de discussão. Isso é algo que me desestabiliza mesmo. A minha vontade, de fato, é, sei lá, tapar o ouvido, sentar no chão e gritar e falar, para! Não consigo argumentar quando existe alguma discussão. Eu prefiro sempre dialogar, eu preciso dialogar, nunca discutir. Então, discussões, para mim, é uma coisa que não funciona. Para criança, isso é muito claro, né? Quando você tem uma criança que se incomoda muito, com muito barulho, com muito grito, é uma questão ali que precisa ser observada, né? E a gente até comenta mais, assim, a agressividade dentro de casa para essas crianças, ela é muito mais maléfica, né? Porque você está ensinando um padrão de comportamento muito ruim. Já é nocivo para aquele cérebro que não responde bem àquela alteração sensorial, mas ao mesmo tempo ele tá aprendendo com a violência, né? Então é por isso que é importante um ambiente saudável, o cuidado, o manejo, né, da comunicação não violenta nesse momento. Você consegue hoje bater o olho numa criança e falar, tem autismo, tem algum espectro aqui? Para algumas é muito evidente, é muito claro, e a gente, né, naturalmente você olha e você percebe, assim, bem claramente os sinais, né? Para outras não é tão fácil, mesmo a gente falando aqui mascaramento em adulto, mas tem crianças também que têm sinais bem sutis, então não é tão fácil se você não fizer uma avaliação multidisciplinar também. Quando você criança, alguma pessoa… Desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho hipersensibilidade auditiva. E acho que até por isso que eu me dou bem com música. Eu consigo separar os instrumentos em uma música, consigo separar tudo e saber como funciona. Mas, por exemplo, eu tenho um pingo aqui, ele me incomoda demais. Pode estar acontecendo 1000 coisas, mas eu ouço só o pingo e ele me incomoda completamente. Eu ando muito com fone de isolamento, né? Todo lugar que eu vou, eu levo meu fone. Mas quando eu estou no palco, ou quando eu estou gravando e que pode estar o mundo caindo, nada me incomoda. Nada. As pessoas podem estar gritando, buzinando. Por quê?
porque o seu hiperfoco tira a questão sensorial. Então, ele termina tendo uma relevância maior e você desliga aquela alteração sensorial que você tem, né? Tá. Eu achei que fosse isso, mas nunca perguntei para nenhum profissional, mas eu achava que era isso mesmo. Ou seja, está completamente focada ali no que você está fazendo. Quando criança, alguma vez algum familiar falou, isso aí deve ser alguma coisa de espiritual, vamos fazer uma limpeza nessa criança. Já. Não dentro da minha família. Mas depois de adulta, de grande, já tiveram amigos que falaram que… Eu lembro que eu tive duas crises muito fortes mesmo, de ansiedade, pânico. Eu comecei a aparecer na TV no programa do Raul Gil. E eu cantava nesse programa. E o que me incomodou não era o que acontecia no programa. Eu ia lá e cantava, era tudo ótimo. Mas o que aconteceu nos bastidores me deixou muito mal. Em relação foi a época que eu comecei a socializar fora do meu ciclo. Né? Eu comecei a socializar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, bastidores de TV, tinham pessoas, como existe em todo lugar, pessoas maldosas. Acabei sofrendo bullying, acabei sofrendo racismo, várias coisas nesse período, né? Não estou falando exatamente ali dentro, mas durante esse período que eu comecei a socializar com o mundo, eu sofri tudo de uma vez. Foi uma enxurrada, assim, pra mim. Então, pela primeira vez, eu tive uma crise muito forte, de ficar rígida mesmo, e gritar, e cair no chão. Então, foi a primeira vez que eu tive uma crise e falei, não, tem alguma coisa muito… Eu preciso entender o que é isso. E, na verdade, eu não sei o que você perguntou, eu me perdi aqui. Que alguém já falou que tinha que fazer uma limpeza. Verdade. Aí, tinha um amigo, na época, ele falou assim, isso é um espírito obsessor. Então nós vamos a um lugar e a minha amiga vai tirar esse espírito obsessor. E fizeram um monte de coisa, pegaram ramo de não sei o quê, e de bater a ruda, aí me deram um banho de não sei o quê com rosa e não sei o que lá, esfregaram uma pipoca, fizeram um bando de coisa lá e tal. E que eu respeito muito, né, porque isso também tem a ver com crenças, né, liberdade religiosa. Eu nunca diria que isso não funcionou. A gente não sabe o que funciona, porque eu acredito que o que funciona sou eu. É o meu mecanismo. Mal não te fez. Mal não me fez. Mas não era o caso. Mas depois que eu fui entender o meu mecanismo, eu fui entender que não era um banho, não era um ramo de flor, não era uma bebida, não era nada disso que iria me fazer funcionar melhor e não ter crises. É respeitar o meu mecanismo. Muito bem. Já para ir encaminhando para o encerramento, doutor, eu queria só que você falasse assim… Quem está na dúvida, quem quer buscar ajuda, hoje é só na rede privada, infelizmente, o adulto que vai encontrar um lugar para ser diagnosticado com autismo ou não. Não, alguns centros terciários são mais especializados, hospitais mais especializados, grandes centros, tem profissionais habilitados. Na verdade, você pode também ter uma sorte de encontrar pelo SUS algum profissional que seja voltado para a área, trabalha com saúde mental, que tem experiência em autismo e consiga dar o diagnóstico pelo SUS, né? A gente sabe que realmente o acesso é mais difícil. E tem que ter um profissional sério, porque senão você vai ser diagnosticado de várias outras coisas e às vezes não do autismo, ou você é diagnosticado com autismo, quando na verdade você tem outra coisa. Exato. Então, tem que ser o profissional voltado, que tem experiência para a área de transtorno do espectro autista, mas muitas vezes também vai requerer uma avaliação neuropsicológica, que isso também é um limitador pelo SUS, né? Porque depende de rede privada, depende de uma série de avaliações, tem a questão de próprio custo, né, que termina sendo elevado. Então, o diagnóstico, infelizmente, a gente tem essa barreira aí. Essa barreira ainda. Tá bom. Estamos no boteco. Todo boteco tem a bolacha de chopp. Temos as nossas bolachas de chopp aqui do Dane-se. Leila, aqui tem duas embaixo do seu copo. Eu quero que você escolha uma. Atrás tem uma frase. Quero que você leia a frase e que você faça um comentário sobre essa frase. Vai pegar essa daí? Doutora, pode escolher uma também. Tá. Olha, a verdadeira liberdade está em dizer dane-se para o que te segura e te impede de voar. Fantástico. Posso falar? Pode. Eu me libertei de algumas coisas, de muitas coisas, mas algumas delas foram… até hoje, né? A hora que eu estava me arrumando, né? Eu falei, não fiz a unha e nem a sobrancelha. Mas é uma coisa que eu faço quando eu quero agora e quando eu tenho vontade. Mantenho o asseio, né? Que a gente chama de asseio. Mas eu não me sinto mais obrigada
de estar com a unha pintada em todos os lugares e com a sobrancelha feita, porque eu gosto de ser natural. Eu estou me libertando e sendo natural, sendo lei lá dentro do espectro, até porque isso me incomoda. Eu não gosto muito de gente segurando a minha mão, me segurando de alguma forma, sabe, tirando. Eu corto o meu cabelo. Então, eu sentia muita dificuldade. Tudo que a gente tinha que fazer tem que estar super mega maquiada, tem que colocar um cílio, tem que pintar a unha, tem que colocar uma unha postiça ou aquilo outro. Eu falo assim, gente, eu acho que eu não preciso dessas sempre, eu preciso de vez em quando, mas eu não preciso sempre, o tempo todo, fazer isso para ser aceita ou para estar bonita. Eu tenho que me sentir bonita sem essas coisas também. Então, hoje eu pensei sobre isso, falando, nossa, eu me libertei dessa necessidade. Não que eu não preciso fazer, de vez em quando eu faço, mas eu me libertei de sempre estar assim. Falei, então hoje eu vou mais natural. E daí até falei, se alguém perguntar, falar algo sobre isso, eu vou falar sobre isso, sobre a liberdade da necessidade de não estar extremamente montada o tempo inteiro. Arrasou. E tá linda. Tá vendo? Com a unha não feita. Aliás, eu preciso fazer a minha também, vou ficar assim. também vou entrar nessa fila aí. Qual que é a sua frase, doutora? Na vida, nem sempre podemos agradar a todos. Então, dane-se e siga em frente. É isso, né? O diagnóstico ele pode ser libertador, pode ser um divisor de águas. Então, se aceite, vamos ter empatia com as pessoas, né? De aceitar as pessoas com a sua diversidade. Para poder dar oportunidade para todos, né? É isso, e dane-se o preconceito também com quem acha que o autismo ainda é um limitador para alguma coisa na vida, né? Não é doença. E não é doença. Exatamente. Vamos deixar bem claro, né, doutora? Não é doença. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Já aproveito aqui para pedir o seu like, deixar seu comentário. Quero saber o que você achou do episódio de hoje. Tem alguma coisa que a gente não falou, que você acha que precisaria ser dita ainda desse episódio? Depois eu mando a pergunta para a doutora aqui, ou mando a pergunta para a Leila, eu respondo lá no Instagram do Dane-se. Já tá seguindo o Dane-se no Instagram também? Então vai lá, segue a gente no Dane-se, no Spotify, no Instagram e aqui no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Beijo para você.